escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência na nossa revista. Hoje a gente vai ver a lição 4. A carne é infrutífera. Relacionamentos frutíferos. A gente já viu algumas obras da carne. É interessante ver assim, que elas estão divididas em grupos. Na segunda aula a gente viu prostituição, impureza, lascívia. Esse grupo aí está relacionado com a sexualidade. Idolatria, feitiçarias, né, na aula anterior, está relacionado à religiosidade. E hoje nós vamos ver um grupo de obras da carne que está relacionado com os relacionamentos pessoais, né, interpessoais. Vamos dar uma olhada no texto, Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então vamos começar. Nosso primeiro ponto é: a carne destrói a comunhão. Vamos ver cada um desses pecados, né? Para a gente entender melhor como que ela destrói a comunhão. Inimizades, né? Trata-se daquele sentimento hostil nutrido por longo tempo que se enraiza no coração. A ideia é de um homem que se caracteriza pela hostilidade para com seu semelhante. É o oposto do amor. Aqui é interessante, assim, é muito próximo de inimigo. Não é a mesma palavra, mas a inimizade ela é muito próxima de inimigo. E tem algumas variações, né? A hostilidade política, o racismo, a intolerância, preconceitos, está tudo dentro dessa palavra inimizades, né? Porfias, né? Uma palavra estranha, a gente só vê na Bíblia, né? Traz a ideia de alguém que luta contra a pessoa com a finalidade de conseguir alguma coisa, como posição, promoção, bens, honra, reconhecimento. É a rivalidade por recompensa. Aqui é aquela pessoa que tenta dar uma rasteira num colega, numa pessoa para alcançar o seu objetivo pessoal. Pode ser uma promoção, um reconhecimento, uma posição social. É aquele cara que faz tudo para alcançar o objetivo da vida dele, não se importando se vai prejudicar outra pessoa ou não. Geralmente prejudica, né? Ciúmes é também traduzido como emulações, né? Vem do grego zelos e significa querer e desejar possuir aquilo que o outro tem. É meio parecido com inveja, né? A gente vai ver inveja depois, mas a inveja é um pouquinho pior. Pode ser tanto coisas materiais como também reconhecimento, honra ou posição social, né? É aquela pessoa que quer o que o outro tem, que ela não tem, mas ela quer o que o outro tem. E implica assim, entristecer-se não apenas porque não se tem algo, mas porque outra pessoa tem. E é uma forma maligna de egoísmo, né? Quando a gente vê zelos, o zelo pode ser positivo, né? Zelar por alguma coisa, por uma pessoa, né? Mas tem o zelo também que é negativo, né? Que se torna uma forma maligna de egoísmo. Você zelar tanto por alguma coisa e não permitir que ninguém tenha acesso àquela coisa ou àquela pessoa, né? E a inveja, que vem do grego, tonoi, né? Não sei se é essa a pronúncia correta, mas ela vai além dos ciúmes, né? A inveja ela não tem
ponto positivo, é só negativo. E qual que é a diferença? O espírito que deseja não somente as coisas que pertencem a outros, mas anseiam que os outros sofram por perder estas coisas. Trata-se de pessoas que se alegram com a tristeza dos outros. Não é tanto o desejo de ter as coisas, mas o desejo de que os outros as percam. Então, assim, diferente de ciúmes, né? A pessoa ainda torce contra. Ela quer ver a outra pessoa com que ela tem e que essa pessoa tem e ela não, que ela perca, né? Ela torce pela queda da outra pessoa. Então, assim, a inveja é a maior enfermidade entre os homens. Iras, né? Trata-se de um temperamento violento e explosivo, presente em pessoas que estouram por qualquer motivo e manifestam destempero emocional. É uma explosão cheia de raiva que resultam de um mau temperamento, né? É aquela pessoa que tem um pavio curto, qualquer coisinha explode. Em violência, em agressão. Discórdia, né? Também traduzido como pelejas, né? Significa conflitos, lutas, contendas, né? Trata-se de um espírito partidário e tendencioso. Descreve a pessoa que busca um cargo ou posição não para servir ao próximo, mas para oferir proveito próprio. Avançar à custa dos outros. É aquela pessoa que ela suscita um conflito visando um benefício pessoal. Ou seja, ela quer avançar, mas para isso ela precisa pisar em alguém. A gente vê aqui um espírito partidário, né? É muito ligado aos políticos, né? Aos partidos políticos, né? O que eles fazem? Um denigra a imagem do outro para conseguir o seu voto. É mais ou menos isso. Isso acontece dentro da igreja também. Todos esses que a gente está falando, Paulo está se referindo às pessoas que frequentavam as igrejas da galáxia, né? Da galáxia, os crentes da galáxia, né? Dissensões significa sedição, revolta, motim, né? Rebelião e também posicionar-se contra os outros ou contra uma autoridade, né? Trata-se daquele sentimento que só pensa no que é seu e não também no que é do outro. É aquela pessoa que estica a corda numa discussão, né? Ela não cede nas suas decisões, no seu entendimento, né? Um relacionamento é feito de equilíbrio. Se um não cede, aí a corda arrebenta. E aí surge essa revolta, motim, rebelião, né? É isso. Facções também são divisões, né? É um grupo que causa oposição a outro grupo. Significa heresia, a rejeição das crenças fundamentais em Deus, em Cristo, as Escrituras e a Igreja, né? Na tradução do grego, facções é na palavra heresia, herésia, né? Então, assim, um pessoal que causa divisão na igreja, né? Eles projetam elementos divisores na igreja que desembocam em grupos ou seitas. Tais grupos, né, exclusivos, né, que a gente chama normalmente de panelinha, né? Eles fragmentam a igreja. Muitas igrejas surgiram de facções, de divisões internas, né? Acabaram dando início a outras igrejas, né? Porque a incapacidade de reconciliar, de manter uma ideia conjunta, um relacionamento saudável, né? Eles acabam dividindo a igreja. E aí, pergunta que a gente faz, né? Por que há tanta divisão na igreja? Segundo a revista, né, o pastor missionário Ronaldo Lidório, ele responde essa pergunta da seguinte maneira: porque nós somos tolerantes com as nossas limitações e fraquezas, mas somos intolerantes diante das limitações e fraquezas dos outros. Então, assim, se o irmão pisa na bola, a gente tem a tendência de abandonar o barco, partir para outra turma, ou mesmo ficar sozinho, se isolar, sair da igreja, né? Porque a gente é impaciente, é impulsivo, falamos às vezes coisas sem pensar, por isso sofremos para manter bons relacionamentos, né?
Se desejamos construir relacionamentos sinceros, a gente precisa seguir o caminho apresentado na Bíblia. O que a Bíblia nos apresenta? Vamos ver aí em Colossenses 3, 8 e 9. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. É o que? A gente se despir da roupa suja do pecado, né, que destrói os relacionamentos. E revestir das roupas limpas da justiça, né, que são a bondade, a misericórdia, o amor, que a gente vai ver depois no fruto do Espírito, que é o que a gente busca para construir e firmar bons relacionamentos. Então, isso tem a ver com a nossa conversão, com a nossa mudança de vida, o nosso renascer em Cristo. Vamos, segundo tópico, fala de reconstrução. Uma reconstrução necessária. O que vem depois de despir da roupa suja do pecado, né? É o mesmo texto de Colossenses, agora a partir dos versículos 10 e 11. É a continuação do texto que a gente acabou de ler. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Esse pleno conhecimento é trazido pelo Espírito, né? Segundo a imagem daquele que o criou, a imagem de Deus, né? No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Quer dizer, não pode ter discriminação, não pode ter diferenciação entre as pessoas, né? Para Cristo somos todos iguais. E essa nova roupa é uma armadura feita pelo Espírito Santo, e nos é dada por meio de Jesus Cristo, quando ele pagou nossos pecados na cruz e ressuscitou. Então, assim, a gente já viu que a vida cristã é um campo de batalha. A gente viu isso na primeira aula, né? A carne é infrutífera. E nesses pecados que a gente está estudando agora, eles atacam diretamente os relacionamentos e a comunhão. E como eu tinha falado na primeira aula, né? Andar no Espírito. Andei no Espírito e não satisfazeis as concupiscências da carne. O que significa andar no Espírito? Deixar que o Espírito conduza a nossa vida, né? Mas o que é isso? Estar no Espírito? É a gente estar próximo de Deus. E são 3 pilares assim que a gente estuda, que nos aproxima de Deus. A oração, que é a nossa conexão direta com o Pai. A leitura, o estudo e a aplicação do conhecimento bíblico da palavra de Deus. E a comunhão. E a comunhão é importante porque nos dá, a gente faz parte de um corpo, né, o corpo de Cristo. Quando a gente estuda os dons do Espírito na nossa vida, a gente fala desse corpo, cada um tem uma função. Então, assim, como a gente está estudando os pecados aí ligados a relacionamentos, é importante manter a comunhão entre os irmãos. E assim a gente vai travar essa batalha em comunidade. Então, assim, é uma batalha que é vencida em comunidade. Os irmãos na fé são nossos grandes aliados e companheiros nesse combate. Vamos ler alguns versículos que nos mostram que a importância da comunhão, de estarmos em comunhão uns com os outros, né? São 4 versículos. Tiago 5,16, a primeira parte, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, assim, está estimulando a gente a confessar os nossos pecados e orar uns pelos outros, né? Segundo versículo aqui, 1 Tessalonicenses 4,18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quer dizer, consolar uns aos outros. Isso é importante. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem.
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quer dizer, suportar é ajudar uns aos outros, né? Perdoar uns aos outros, porque Deus fez isso com a gente. Então a gente deve ser imitador de Cristo, né? Paulo fala isso, ser imitadores de Cristo. E, e retornar uns aos outros aquilo que a gente quer de bem para cada um. E o mais importante é Mateus 22:39, né? O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus está falando dos dois grandes mandamentos que ele foi perguntado, né? O primeiro é amarás a Deus sobre todas as coisas. E aqui ele está falando do segundo, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é um resumo de toda a obra, de todo fruto do Espírito, né? O amor. Se você amar o próximo com a ti mesmo, você não precisa nem de leis para determinar o que você pode e o que você não pode fazer, porque você não vai fazer para outra pessoa alguma coisa que você não quer para você. Esse é um resumo de todos os mandamentos do Velho Testamento, né? Então, assim, que a revista nos mostra? Assim, é preciso lutar juntos com humildade e santidade. Qualquer tipo de desunião poderá transformar amigos em inimigos, trazendo grande prejuízo para a santificação de vocês. E aí também para a expansão do reino de Deus, né? A batalha é vencida em comunidade. Vamos ler Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que ele quer dizer com esse versículo? Que se a gente caminhar junto no Evangelho de Cristo, a distância física não vai fazer diferença, porque nós vamos estar juntos em espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé. Então, assim, o caminhar em Cristo e em comunhão com os irmãos é isso, estar firmes em um só espírito. Caso assim vocês estejam vivenciando alguma situação de inimizade, a gente tem que descobrir por qual motivo essa situação permanece. O que ainda falta para restaurar esse relacionamento, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o orgulho de lado e dar o primeiro passo para desfazer essa situação, né? O que a Bíblia nos orienta? Vamos lá em Romanos 12, versículos 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que ele está dizendo aqui? Não torneis a ninguém mal por mal, né? Não é o famoso olho por olho, dente por dente, né? O bateu, levou. Esse não é o comportamento cristão. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens, né? Paulo sabe que é difícil, né? Por isso que ele fala esforçai-vos, né? Não é uma coisa fácil. E tentar manter a paz com as pessoas. Quem vive em paz tem muito mais saúde, muito mais alegria no coração. E continuando, depois de restaurar relacionamentos, como manter esses relacionamentos, né? Que é o assunto no nosso terceiro ponto da revista. Mantendo bons relacionamentos. Então, assim, as pessoas não são perfeitas. Então, as amizades também não são. Existem momentos difíceis onde os conflitos se tornam quase inevitáveis, né? A gente está vivendo uma época de pandemia e a gente tem ouvido muito notícias sobre divórcios entre marido e mulher, porque assim, a pandemia causou uma situação onde as pessoas
são obrigadas, estão se obrigando a permanecer juntas por um tempo muito grande, assim, sem é, poder se divertir, sem poder relaxar, sem poder descontrair um pouco, né? A gente está vivendo quase que aprisionado dentro de casa. A nossa liberdade foi restringida. E isso tem prejudicado a saúde das pessoas, né? Então, assim, se você não tem um amor, não tem assim, a benignidade, a longanimidade, paciência, você acaba causando problema de relacionamento, né? Tendo problema de relacionamento, né? A gente também vive uma situação política muito tensa hoje no país, né? Desde 2018, quando teve eleição, um grupo que foi eleito e outro que perdeu a eleição. E isso tem trazido conflitos até dentro da igreja, entre pessoas, irmãos da igreja. E são momentos que os conflitos surgem, né? Por isso que a gente tem que atentar e se esforçar para manter um relacionamento saudável. E a gente tem que ser ativo, né? Tomar atitudes para evitar conflitos, saber o momento de falar, saber como falar e amadurecer as relações, né? Vamos ver alguns pontos, assim, 4 pontos para a gente manter um bom relacionamento. Primeiro, né? Sejam vigilantes. Não permitam que pensamentos, palavras ou atitudes pecaminosas destruam suas relações pessoais. Vamos lá em Efésios 4:29, né? Não saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É falar o que traz edificação para as pessoas, né? Não trazer palavras que derrubem as pessoas, que põem as pessoas para baixo, que são palavras maldosas, né? A gente brinca quando alguém fala alguma coisa ruim de outra pessoa, né? Fala, ó, limpa o veneno aí que tá saindo da sua boca, né? Que as palavras têm veneno. Tem palavras que trazem um, um peso que é capaz de derrubar uma pessoa, deixar uma pessoa triste, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Segundo, né? Sejam constantes no amor. A vida em Cristo é marcada pela prática diária do amor fraternal. E esses versículos, né, em 1 Coríntios 13, são bem conhecidos, né? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, assim, não precisa nem falar muita coisa, né? O amor é tudo isso aí e é o principal mandamento de Jesus para nós, para nossas vidas, né? Sejam tolerantes e misericordiosos, né? O Senhor é misericordioso e tolerante com suas falhas e pecados. Então devemos imitar nosso Deus. Efésios 4:32, né? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. De novo, né? A gente tem que seguir o exemplo de Deus. Se Ele nos perdoa, a gente tem que replicar esse perdão para os nossos irmãos também. E por último, sejam humildes. Um espírito orgulhoso e crítico jamais construirá bons relacionamentos, né? Em Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É aquele negócio, né? Se você tiver muito orgulho, você não vai conseguir restaurar um relacionamento, uma amizade que foi rompida. Você tem que ter humildade. Então, assim,
Não fazer as coisas para a sua própria vanglória, né? Para se enaltecer perante os outros, mas seja humilde e reconheça os outros na sua humildade também. A gente vai falar agora, para terminar, sobre dois pecados que ficaram sobrando nessa lista, né? Que é bebedice e glutonaria. Vou falar bem rápido, não traz muita dificuldade. Bebedice e glutonaria. Vamos ver cada um deles. Bebedice, né? Refere-se à pessoa que se embriaga na busca de sensualidade ou prazer. Era um vício muito comum no mundo antigo, né? É beber demais, né? Perder o controle do seu corpo para a bebida. Na antiguidade, eles não tinham muitas opções de lazer, né? O que, que eles faziam? Principalmente os romanos, tal, né? Eles bebiam bastante, comiam bastante praticavam e faziam sexo. Basicamente era isso que se tinha para fazer. Então, assim, era uma coisa comum no mundo antigo. A glutonaria era a busca desenfreada pelo prazer, seja em relação à comida ou em qualquer prazer. Ficou mais conhecido glutonaria como comilança em excesso, né? Mas na tradução do grego, ela abraça assim, qualquer prazer, não só pela comida, né? Está relacionado às orgias, né? Como eu falei, as bacanais, né? Você já ouviu falar essa palavra? Que eram as orgias? Eram festas que eles faziam em homenagem a Baco, que era o deus do vinho, né? E era regado mesmo a muito vinho, muita comida e mulheres. E duravam dias, né? Isso aí não era uma coisa assim de uma noite, não. Era frequente e durava bastante tempo. E a glutonaria também pode ser considerada como uma diversão que se degenera, né? Farrear. Fazer uma farra, né? Então, assim, esses dois pecados têm a ver com a intemperança ou o abuso e a falta de domínio próprio. Então, assim, há o abuso do álcool, abuso de comida, e isso aí causa o quê? Falta de domínio próprio, você perde o controle. Está muito ligado assim, às religiões pagãs, né? Principalmente as influências romanas, gregas, egípcias, que eram cheias de imoralidades, né? E traz a falta de controle do corpo, e se você perde o controle do seu corpo, você comete perversidades, você faz coisas que depois você vai se arrepender. A Bíblia ela não condena o álcool ou a comida, mas condena a embriaguez, a festança, a comilança desordenada, né? Se você não se lembra, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Então, assim, a Bíblia, o que ela condena é o excesso, que traz a perda do controle. E a lista ela continua. Ela não é exaustiva, né, como a gente fala, né? Existem outras obras da carne em outras partes da Bíblia, assim, em outros textos, né? Porque lá ele diz assim, e coisas semelhantes a estas. Então, assim, por que Paulo apresentou essa lista, né? E deixou ela aberta, né? Porque o foco é no estilo de vida que estes atos da carne representam. E não um determinado pecado em particular, né? Então, tudo que for contra a obra de Deus, contra o Evangelho, é uma obra da carne. E a gente não tem limite de pecados. Tem vários outros pecados que a nossa carne nos tenta praticar, né? E é isso, pessoal. Por hoje a gente fica aqui. Vamos terminar com uma oração. Pai, obrigado pela oportunidade de estudar a tua palavra, Pai. Que o Senhor guarde em nossos corações os versículos, os textos, tudo que a gente leu aqui, para que possamos desenvolver relacionamentos saudáveis, relacionamentos fincados na tua palavra, no teu amor, que possamos com isso
produzir um ambiente saudável na igreja, um ambiente melhor nas nossas casas, no nossa escola, no nosso trabalho, e que possamos, com isso, contribuir para o teu reino aqui na terra, Pai. Isso que eu te peço, te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. É isso, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus.